Apocalipse 7, versículo 1 diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Eu vou pedir que, assim como você está, feche os seus olhos e nós vamos fazer uma oração. Vou entregar a minha vida nas mãos do Senhor e pedir a orientação do Espírito Santo. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido e eterno Deus Todo-Poderoso, que habitas e reinas nas alturas dos céus, nós te louvamos o privilégio e a graça tão maravilhosa de estarmos aqui nesse momento tão favorável, Senhor, contemplando a natureza, nesse ambiente agradável, esse ambiente saudável, puro, onde temos a oportunidade e a honra de invocarmos aqui a presença do Senhor. Nós somos pecadores, Pai. Precisamos desesperadamente do perdão, que o sangue de Jesus lave a nossa vida, porque se há algo nesse momento que não pode acontecer, é que os nossos pecados façam uma separação entre nós e o Senhor. Nós abriremos a Tua palavra e nós necessitamos que o Senhor seja o nosso mestre aqui nessa manhã. Ensina-nos, Pai. Mas acima do ensino, para uma geração como a nossa, que está tão acostumada com informação, nós viemos aqui buscar não apenas conhecimento, mas necessitamos também que a nossa vida seja transformada. Por essa razão, nós invocamos a presença do Espírito Santo, porque Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu oro pedindo ao Senhor e ao Espírito que, de maneira abundante, plena e poderosa, possa transformar a vida de todos aqueles que entraram pelas portas desse local nessa manhã. Essa é a minha oração. Toma a minha vida em Tuas mãos, perdoa os meus pecados, unge os meus lábios, que os Teus pensamentos sejam os meus pensamentos, Pai. Essa é a minha oração, no nome bendito e santo de Jesus. Amém, Senhor. Bom, queridos, nós fizemos a leitura do capítulo 7 do livro de Apocalipse. Dentre vários textos desse livro bastante enigmático, esse certamente é um texto que requer um estudo um pouquinho mais aprofundado, um pouco mais dedicado. Nós não faremos hoje aqui um estudo aprofundado dessa passagem, mas ela serve apenas de introdução para o assunto que trataremos, no limite do planeta Terra. Mas eu queria que você entendesse um pouquinho do que João viu aqui. O texto disse que João contemplou 4 anjos nos 4 cantos da terra. Logicamente, nós sabemos que a terra não é quadrada. O fato da Bíblia mencionar que existem 4 cantos é uma relação, é uma menção aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. A palavra do Senhor, portanto, nos leva a concluir que existem mensageiros de Deus conservando os ventos, ou seja, que circundam todo o globo terrestre. Logicamente, esses ventos não podem ser literais. Se o capítulo 7 é um capítulo simbólico, os ventos também necessariamente são simbólicos. E isso se faz entender quando o próprio texto segue dizendo que esses ventos não deveriam causar catástrofes nem na terra, nem no mar e nem sobre árvore alguma. É como se esses anjos tivessem o poder de controlar e impedir ou permitir que catástrofes aconteçam. Poderíamos aqui lembrar, por exemplo, de Moisés na terra do Egito. Moisés era como um anjo do Senhor na terra do Egito. Ele tinha o poder de permitir ou de impedir as catástrofes que vieram sobre aquela terra. Era um anjo que conservava seguro ou soltava os ventos sobre a terra do Egito. Mas aqui Apocalipse 7 não está falando não estão mencionados aqui eventos locais. São eventos de escala global. O texto, por isso, menciona os 4 cantos da terra. E para você entender um pouco mais a fundo, Maranata, meditação matinal, no dia 15 de setembro, o texto diz o seguinte: João vê os elementos da natureza, terremoto,
tempestades e lutas políticas, representados como sendo retidos por 4 anjos. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. O texto nos permite aqui diversas conclusões. Em primeiro lugar, que os ventos contemplados por João são elementos do quê? Da natureza, e são mencionados alguns ali: terremotos, tempestades, inclusive lutas políticas. Exatamente o que estamos presenciando de maneira mais forte aqui na nossa nação. Esses ventos estão sendo controlados e haverá um limite, porque o texto diz até que Deus dê a ordem para serem soltos. O nosso objetivo hoje não é saber qual é o limite para que o Senhor autorize que os anjos aqui permitam que os ventos sejam soltos. E um segundo texto, que vai ampliar ainda mais o nosso raciocínio, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 1. O refreador Espírito de Deus está mesmo agora sendo retirado do mundo. Vocês concordam com isso? Eu não tenho dúvidas, irmãos. Quando eu vejo a quantidade de coisas, eu não tenho costume, não tenho nem televisão em casa, mas nós precisamos nos manter informados e eu gosto muito de ler e todos os dias eu tenho o hábito de me atualizar nas notícias. E é assustador o que está acontecendo no mundo. Corrupção em todas as áreas que vocês podem imaginar, moral, econômica, política, social. O Espírito de Deus está paulatinamente sendo retirado do mundo. E o texto segue: furacões, tormentas, tempestades, incêndios e inundações. Desastres em terra e mar seguem-se um ao outro em rápida sequência. A ciência busca a explicação para tudo isso. Os sinais em torno de nós se avolumam, prenunciando a próxima manifestação do Filho de Deus, são atribuídos a outra causa que não a verdadeira. A maioria dos cientistas hoje dizem que os desastres naturais são o resultado do aquecimento global. E na realidade eu diria que os desastres naturais são, segundo esse texto, o desastre do afastamento do Espírito de Deus do planeta Terra. A ciência tenta sempre dar uma explicação natural, lógica, racional. Mas a Bíblia e a serva do Senhor nos deixam muito claro que Deus está sendo retirado. E só para você ter uma ideia, você pode pensar, que é possível nós harmonizarmos a ciência e a razão, e eu não tenho dúvidas, eu acredito nisso, mas esse daqui talvez não seja o caso. Porque existem também cientistas e estudiosos que não acreditam no argumento do aquecimento global. Não é a minha especialidade, portanto eu não vou entrar nessa problemática aqui. Mas é só para você entender, porque às vezes nós pensamos que essa questão é absoluta, que todos pensam assim, negativo. Nem todos acreditam, alguns chegam a dizer que é uma farsa essa história do aquecimento global. Portanto, a ciência tenta encontrar uma explicação para a causa verdadeira dos juízos de Deus que começam a cair sobre o planeta Terra. Os homens não discernem as sentinelas angélicas, que retém os 4 ventos para que não soprem sem que os filhos de Deus estejam selados. Mas quando Deus mandar que seus anjos soltem os ventos, haverá uma cena tal de luta que pena nenhuma pode descrever. O Senhor Jesus Cristo, Ele também dimensiona um pouco desse cenário que é assustador. E o nosso objetivo aqui, irmãos, com esses dias de retiro, não é fazer com que você saia daqui assustado, apavorado, mas é trazer para você a realidade do que está acontecendo. E o Senhor Jesus, Ele é verdadeiro. E Ele também dá um panorama, exatamente como esse descrito pela serva do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 21, verso 25 ao 26, o texto diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, qual é a palavra que Jesus usou ali? Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados.
Palavras de Jesus. Nós não podemos selecionar apenas aquelas que são boas, que nos consolam, que nos confortam, mas também devemos, na mesma Bíblia, enxergar aquelas que nos exortam, que nos advertem, que nos repreendem e que nos disciplinam. O interessante que eu digo é que, diferente dos tempos de Noé, onde a ciência dizia ser impossível que o mundo fosse destruído, que o mundo chegasse ao fim, embora a ciência hoje atribua a causas naturais a destruição do planeta Terra, os cientistas, quase que na sua totalidade, estão de acordo de que o nosso planeta hoje não tem condições de sustentabilidade mais por muito tempo. E eu trouxe, nesse nosso início de estudo, apenas duas informações rápidas. A primeira delas saiu em um material de um matemático da Universidade de Barcelona, estimando que há 13% de chance de que a humanidade não atravesse o século XXI. Você pode achar que 13% é pouco, mas estatisticamente dizendo, para uma condição, nós estamos falando de um planeta enorme, gigante, então 13% é uma probabilidade muito alta. Uma outra notícia do Jornal de Notícias da imprensa portuguesa, o título diz: risco de conflitos é maior desde a Segunda Guerra Mundial. Na matéria foi apresentado um documento chamado Tendências Globais, Paradoxos do Progresso, do Conselho Nacional de Informações, que são o serviço secreto americano. E nesse documento eles falam um pouco sobre as condições do mundo, e preste atenção no que foi mencionado aqui. O relatório apresenta um quadro com cores sombrias sobre os desafios subsequentes à ordem internacional, característica do pós-Segunda Guerra Mundial, incluindo disparidades econômicas extremas, deslocações tecnológicas, mudanças demográficas, os impactos das alterações climáticas e a intensificação dos conflitos identitários. Eu não sei se você entendeu o que está dizendo aí, é que a perspectiva do nosso mundo hoje é chegar a uma situação muito parecida com a característica do mundo no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Imagine, se você estudou um pouquinho da história, das condições do planeta Terra, depois da batalha nuclear, depois daquela guerra que dizimou a vida de milhões de pessoas na Europa e ao redor do mundo. Portanto, irmãos, o cenário é assustador. Agora, diante disso, eu queria levar você a refletir em algo que, no meu ponto de vista, é muito mais importante para a nossa reflexão aqui nessa manhã. A palavra do Senhor, além de nos informar sobre as condições naturais do planeta Terra, ela alia a essas condições naturais um tempo específico. É como se Deus usasse um momento específico da nossa cronologia do relógio, fazendo uma referência às características do nosso mundo quando nós estivéssemos próximos do tempo do fim. E você sabe que tempo é esse? Qual é esse momento do tempo profético que Deus usa para mencionar quão próximo nós estaríamos do fim, para fazer uma referência ao período de angústia, a um período de preocupação, a um período de trevas morais, a um período de trevas espirituais, a um período de trevas financeiras e trevas em todas as áreas científicas, intelectual que se possa imaginar. Você sabe qual é esse momento do tempo profético que Deus utiliza para atribuir à igreja a proximidade da vinda de Cristo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 6. Com certeza você conhece bem a parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus está situando agora a sua igreja no tempo e no cenário profético. Lembre-se que Mateus 25 é a sequência do capítulo 24. E no capítulo 24, o Senhor Jesus ele deu todo o panorama político, moral e natural dos últimos dias.
Haverá guerras e rumores de guerras, terremotos, fomes, tempestades. E aí Jesus vai situar no capítulo 25 a sua igreja agora. Ele apresenta esse panorama que nós vimos aqui e em seguida ele vai mostrar o tempo, qual era a condição da igreja naquele momento. E o versículo 6 diz o seguinte: mas a que horas? À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo saiu ao seu encontro. Quem é o noivo? E quem são as virgens? A igreja. Portanto, o texto está mencionando que o momento do relógio profético, quando Jesus estaria próximo de voltar e as virgens de irem ao seu encontro, o Senhor Jesus usa o horário da meia-noite. Mas eu lhe pergunto, essa meia-noite é literal ou é simbólico? O que você acha? Pode ser literal? Quando é a meia-noite aqui, é a meia-noite lá no Japão, por exemplo? Não! Portanto, não é literal. A parábola das 10 virgens não é literal. Vocês mesmos acabaram de me dizer, virgem significa igreja, lâmpada significa palavra, óleo significa o azeite, é uma parábola simbólica, espiritual. Portanto, meia-noite na parábola é símbolo de trevas, de angústia, de preocupação, de aflição, quando a igreja deveria estar vivendo um tempo de intensa oração, de intensidade no estudo da palavra, de foco no trabalho missionário, porque é um momento, meia-noite, dentro da própria mitologia, da filosofia imundana, é um período de medo, de preocupação, de angústia. E o Senhor faz uso disso dentro da palavra. Mas o que tem a ver a meia-noite com o nosso tema No Limite do Planeta Terra? Nós estamos aqui falando de condições climáticas que provam que o nosso mundo está próximo do fim. Agora eu queria mais do que nunca a tua atenção. O que eu vou mostrar para você é que Jesus, quando ele fala da meia-noite na parábola, não foi uma escolha casual. O Senhor Jesus, ele menciona a meia-noite de maneira proposital na parábola. Jesus tinha um objetivo com aquela menção. A meia-noite na Bíblia é um período, um tempo profético. É importante. E eu quero provar isso para você agora no decorrer do nosso estudo. A primeira experiência que eu vou lhe mostrar, que também aconteceu à meia-noite, e que também foi um período de angústia, e que é o exemplo de um personagem para mostrar a angústia que a igreja enfrentará nos últimos dias, é a experiência de Jacó. Vocês já ouviram falar da angústia de Jacó? Sim, quando ele lutou com o anjo do Senhor, porque embora ele já houvesse sido perdoado por Deus, Jacó não tinha certeza do seu perdão. E ele lutava com Deus, lutou com Deus durante uma noite inteirinha até que Deus o abençoasse. Sabe que horas isso aconteceu? Patriarcas e Profetas, na página 135. O texto diz assim: sozinho e desprotegido, Jacó prostrou-se em terra com profunda angústia. E era que horas? Meia-noite. Tudo que lhe tornava cara a vida estava à distância, exposto ao perigo e à morte. Com ansiosos clamores e lágrimas, fez sua oração perante Deus. Subitamente, uma mão forte foi posta sobre ele, julgou que um inimigo estivesse a procurar sua vida e esforçou-se para desvencilhar-se dos punhos do assaltante. Nas trevas, os dois lutaram pelo predomínio. Olha que interessante. Um momento de angústia novamente, um momento de luta muito grande, que simboliza o momento mais angustiante no cenário profético que a igreja enfrentará nos últimos dias, aconteceu também, segundo esse texto, à meia-noite, o mesmo momento da parábola. Mas, irmão, nós precisamos de mais fundamentos. A parábola das 10 virgens, meia-noite. Na experiência de Jacó, meia-noite. Mas eu tenho mais uma experiência para mostrar para você, que também é uma experiência profética, e que muito provavelmente será a história que nós vamos traçar um paralelo no último encontro que teremos aqui nesse retiro, no limite da salvação.
Uma experiência fantástica que exemplifica o que o povo de Deus enfrentará nos últimos dias. Eu me refiro à experiência do povo de Israel sendo liberto da terra do Egito. Quando Deus ordenou a Moisés que enviasse a mensagem para Faraó da última praga, que era a morte dos primogênitos, você se recorda a que horas o anjo destruidor passaria sobre a terra do Egito e que foi também um momento de grande angústia para o povo? Que horas que era? Êxodo capítulo 11, versículo 4 e 6. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. E o versículo 6, olha só, irmãos, não pode ser por acaso. O versículo 6 conclui dizendo: e haverá grande o quê? Clamor, angústia em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Mais uma história. Meia-noite, tempo de angústia, tempo de aflição, tempo de preocupação. A igreja do Senhor estava dentro de casa aflita. Não pensem que pelo fato deles terem marcado com um sinal nas portas, que nós falaremos no último encontro, que eles estavam tranquilos, eles estavam em oração, buscando a Deus de maneira intensa. Mas eu ainda tenho uma outra história para você. Uma outra história que também é símbolo da experiência do povo de Deus nos últimos dias e que logicamente sucedeu à meia-noite. Sabe que história que é essa? O Senhor Jesus Cristo no jardim do Getsêmani. Foi angustiante a experiência de Jesus no Getsêmani ou não? Com certeza. Eu ainda diria para você que se Deus não consolasse a Jesus no Getsêmani, enviando o anjo Gabriel para o fortalecer e o animar, Jesus teria morrido ali mesmo no jardim. A vida de Jesus teria sido ceifada ali. Tamanha a angústia que Jesus suportou naquele lugar. Não estou exagerando. Basta você fazer aqui uma análise no único médico que ficou sabendo da experiência de Jesus no Getsêmani, que tem uma carta escrita na Bíblia, um evangelho na realidade, Lucas. E aquilo chamou tanto a atenção dele, o fato de Jesus suar gotas de sangue, porque ele, como um médico, sabia que aquilo era um sintoma de algo muito grave. E ele foi o único que mencionou, o único de todos, mostrando que, e ele chega a usar a expressão agonia, Jesus estava em agonia, e a palavra agonizar é um termo médico para uma pessoa que está em condições de morte. Por muito pouco o Senhor Jesus não morreu ali. E no livro Desejado de Todas as Nações, na página 538, olha que brilhante, como a serva do Senhor, ela vai nos ampliando as experiências. Terrível cena. O Salvador aprisionado, a que horas, queridos? À meia-noite no Getsêmani. Arrastado daqui para ali de um palácio a um tribunal, citado 2 vezes perante sacerdotes, 2 perante o Sinédrio, 2 perante Pilatos e 1 diante de Herodes. Escarnecido, açoitado, condenado e conduzido para ser crucificado, carregando o pesado fardo da cruz, por entre os lamentos das filhas de Jerusalém e as zombarias da gentalha. À meia-noite. É o suficiente para vocês já? Para entendermos que meia-noite é um tempo profético importante? Mas se ainda não fosse, eu tenho uma última prova para vocês. Que também é uma experiência local que representa a experiência do povo de Deus nos últimos dias. Eu me refiro à destruição da cidade de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. É um exemplo. E no livro História dos Judeus, de Milman, livro 13, olha o que nos diz esse historiador, falando sobre um evento que aconteceu próximo da destruição de Jerusalém. Apareceram sinais e prodígios, prenunciando desastres e condenação. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar.
Sobre as nuvens ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Imagine que interessante. O povo que vivia em Jerusalém olhava para o céu e sabe quando a tua mente... Eu, quando era criança, eu gostava muito de brincar disso, de imaginar figuras nas nuvens. E eles viam carros e cavaleiros preparados para uma batalha. Sinais que Deus estava enviando, e o texto segue. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se multidões de vozes a clamar: partamos daqui! A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada, por uns 20 homens, e que se achava segura por imensas barras de ferro, fixas profundamente no pavimento de pedra sólida. Abriu-se a que horas, irmãos? Independente de qualquer agente visível. E para quem já leu o livro Grande Conflito, sabe que, quando à meia-noite essa porta se abriu de maneira misteriosa, sabe quem aproveitou para escapar de dentro da cidade de Jerusalém? Os discípulos de Jesus. Quando eles, se lembrando das palavras de Jesus, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem estiver em Jerusalém, fuja para os montes. No momento que aquela porta se abriu de maneira misteriosa à meia-noite, e todos estavam dormindo, os servos de Deus fugiram daquela cidade, e eles não pereceram nos horrores da destruição da filha do seu povo, da filha de Deus, a cidade de Jerusalém. Mas por hoje, eu quero mostrar algo para você, sabe? Não pense que o preparo desse tema foi proposital. Eu gosto muito de ler, como eu mencionei, e aquela história de que o Espírito Santo trará na mente os textos que você já leu um dia é verdadeira. E eu posso dizer para você que, pela graça de Jesus, sou uma prova disso. Sabe por quê? Sabe o que me fez preparar esse tema? Foi uma notícia que eu li. Uma notícia que tem tudo a ver com o que nós estamos tratando, porque no primeiro momento você pode ter pensado, estamos falando aqui no limite do planeta Terra, e o irmão Jefferson vem e compartilha uma série de coisas com meia-noite, tudo bem, é importante, faz referência ao tempo de angústia, ao fim dos tempos, mas o que isso tem a ver com o planeta Terra estar no limite natural, climático ou ambiental? Eu não sei se vocês já ouviram falar de um grupo americano chamado BAS. Esse grupo é um grupo de cientistas que foi fundado no ano de 1945, da Universidade de Chicago, como disse, nos Estados Unidos da América. Eles participaram no desenvolvimento da primeira arma atômica dentro de um projeto conhecido como o Projeto Manhattan. 2 anos depois, eles decidiram criar a iniciativa de um relógio para prever quão perto a humanidade estaria do fim. O interessante é que esses cientistas muito provavelmente nem religiosos são. Talvez nunca leram a Bíblia. Mas quando eu li o título dessa matéria, irmãos, eu me espantei. É como se as pedras estivessem falando. É como se Deus, observando que a igreja como um todo, eu não me refiro apenas a nós, adventistas do sétimo dia, mas a igreja cristã como um todo hoje está sendo tão atacada, solapada pela cultura, tão neutralizada na sua missão no planeta Terra, que Deus está usando as pedras para falar. E quando eu li essa matéria, relógio do Apocalipse é adiantado para 11h57 e a humanidade fica mais perto da extinção, o que essa notícia quer me ensinar? De onde esses homens tiraram a ideia da meia-noite? Porque a ideia do relógio do Apocalipse é exatamente essa. Quão mais próximo da meia-noite, mais perto a humanidade está do fim. E nós temos aqui 11h57. Eu não trouxe a matéria mais atual, essa matéria de 2015, mas em janeiro deste ano, não sei se foi em janeiro ou fevereiro de 2017, eles já fizeram uma nova atualização do relógio. E o relógio agora está em 11h58 e 30 minutos, por conta de outras razões que eles deram. Mas eu escolhi essa matéria, porque nessa matéria eu encontro palavras que são quase proféticas, e vocês vão concordar comigo.
É como se a cientista que escreveu ali estivesse sendo conduzido pela pena sagrada do Espírito Santo para dar um recado para a igreja. E você vai concluir isso, como eu estou dizendo. A matéria começa dizendo assim: o fim do mundo está próximo. A depender do alerta emitido nesta quinta-feira pelo Boletim de Cientistas Atômicos, BAS, na sigla em inglês, ao adiantar em 2 minutos o relógio do Apocalipse, que agora marca 3 para a meia-noite. Vivemos uma situação tão perigosa quanto a da Guerra Fria, mas desta vez a principal ameaça vem de onde? Do clima. Por isso que está ligado com o nosso tema. É como se Deus, através dessa experiência, de alguma forma, estivesse abrindo os nossos olhos para mostrar que a meia-noite da parábola das 10 virgens faz referência também aos sinais no mundo ambiental, climático e natural. Isto é sobre o fim da civilização, como nós a conhecemos. Disse Kenneth Benedict, diretor executivo do BAS. A probabilidade de uma catástrofe global é muito alta e as ações necessárias para reduzir os riscos são urgentes. As condições são tão ameaçadoras que estamos adiantando o relógio em 2 minutos. Agora faltam 3 para a meia-noite. A emissão de dióxido de carbono e outros gases está transformando o clima do planeta de forma perigosa, alertou Kenneth, o que deixa milhões de pessoas vulneráveis ao aumento do nível do mar e a tragédias climáticas. Não está aí? Isso é tão sério. Vocês já ouviram falar de Stephen Hawking? Já ouviram falar dele? É esse homem aqui, ó. Esse é Stephen Hawking. É um homem que tem uma doença degenerativa, vive preso, aprisionado, escravizado numa cadeira de rodas. Um homem de uma inteligência, ou melhor, que tem um conhecimento muito grande, porque inteligente ele não é. Porque se o fosse, ele entregaria a sua vida a Jesus Cristo. Mas ele é ateu. Vive nessas condições degenerativas, ele é físico, é matemático, é cientista. E recentemente o site da BBC Brasil trouxe uma matéria dizendo o revolucionário projeto de viagem interestelar apoiado por Stephen Hawking para tentar fazer o quê? Salvar a humanidade. Sabe por quê? Porque, como eu te disse, os cientistas estão chegando à conclusão de que o nosso mundo vive em situação de insustentabilidade. O planeta não é sustentável mais para suportar uma raça de gente, de seres humanos egoístas, que só tiram da natureza, que só tiram uns dos outros e não devolvem, não compartilham. A regra do reino dos céus é dividir. Diferente do que você pensa, talvez, porque nós fomos ensinados a sermos assim no planeta Terra. Lá no reino dos céus, quanto mais você dá, mais você tem. E aqui no planeta Terra, quanto mais você retém, mais você tem. Isso é mentira diabólica e satânica. E a maior prova do que eu estou te dizendo é a natureza. No ano passado, no mês de setembro, junto com a minha família, lá na chácara onde eu vivo, nós plantamos uma garrafa PET de feijão, um saco de 50 quilos. Sabe o que Deus quer nos ensinar com isso? A natureza, ela nos ensina a dar, a sermos abnegados, a não sermos egoístas. Você morre para viver. Essa é a regra do reino dos céus, diferente daqui do mundo. O que se abate será exaltado, o que se humilha será exaltado, o que morre vive, como eu estou dizendo. E diferente do reino dos céus, as condições do planeta Terra nos levam a isso e a um desespero tão grande, como diz a serva do Senhor, em um dos primeiros parágrafos do livro Eventos Finais, que os grandes homens pensantes do mundo observam ao redor e eles ficam preocupados, como se algo grande e uma crise estupenda estivesse por acontecer. E o que eles estão fazendo? Tentando buscar métodos de salvação da humanidade. E um dos métodos é algo semelhante a Star Wars.
é criar uma nave interestelar para conduzir a humanidade a uma outra galáxia que se chama Alpha Centauri e tentar encontrar um planeta naquele local com condições de vida para transportar a humanidade terráquea, para viver em um outro ambiente. É isso que está acontecendo. Agora, o mais louco disso tudo é um homem que, como nós vemos aqui, não foi capaz de criar nem a cura para a sua escravidão, nem a cura para a sua doença degenerativa, se propõe a salvar a humanidade. E nesse momento fica a pergunta, e eu sei qual será a resposta de vocês: quem será o teu Salvador? Stephen Hawking ou Jesus Cristo? Porque eu já fiz a minha escolha, o meu Salvador é Jesus Cristo. Mas escolher ir para o céu, e para o céu com Jesus tem condições. Enganado está aquele que pensa que vivendo numa experiência como essa, num mundo como esse, tão destruído, tão degenerado, que nós não seríamos de alguma forma afetados. Voltando à parábola lá do início do nosso tema, parábola das 10 virgens, eu lhe pergunto agora, para irmos à conclusão do nosso tema: qual era, ou qual é, a condição da igreja vivendo à meia-noite, quando o relógio profético de Deus está próximo de bater lá à meia-noite? Quando o relógio profético do Senhor já está muito perto de encontrar-se os dois ponteiros no mesmo local, lá em cima do relógio, à meia-noite. Qual é a condição espiritual da igreja segundo a parábola? Como está a igreja? Abra lá em Mateus capítulo 25, versículos 5 e 6. Mateus capítulo 25, versículos 5 e 6. Eu ouvi alguém dizendo que a igreja está fria. Eu diria até um pouquinho mais: melhor se a igreja estivesse fria. Seria uma bênção se a igreja estivesse fria. É isso que Jesus diz na carta à igreja de Laodiceia. O problema nosso, o problema do cristianismo é que nós estamos mornos. E o que significa essa mornidão na parábola? Qual é a condição da igreja segundo a parábola? Digam bem alto: a igreja está dormindo. Dormindo. Quando as orações da igreja, quando as orações dos cristãos deveriam ser as mais profundas e intensas que você já fez na tua vida. Aquele que orou, que está acostumado a orar 5 minutos, chegou a hora de orar 10. Aquele que está acostumado a orar 20 minutos, chegou a hora de orar 40 minutos. Aquele que está acostumado a orar 40 minutos, chegou a hora de orar 1h20. É dobro. Se nós queremos o Espírito Santo em porção dobrada, chegou a hora de nós irmos até os limites da possibilidade do nosso relacionamento com Deus. Extravasarmos tudo, irmãos. Acordar de madrugada, se envolver com a igreja, estudar a palavra do Senhor, porque do contrário, a parábola está dizendo que nós estamos dormindo, e dormir ainda não é o problema maior. O problema maior é se eu estou dormindo despreparado. Porque na parábola havia um grupo de virgens que era prudente e um outro grupo que era como? Loucas, virgens loucas e prudentes. E aí fica a pergunta, não é para você olhar para o lado, tentando encontrar no teu irmão que está sentado aí, se ele é louco ou se é prudente. Nesse momento é para você olhar para dentro do teu coração e se perguntar: quem eu sou nesse momento da história? Meia-noite. Você se lembra no Getsemane, quando Jesus estava em agonia, e aquele era um momento muito importante para os discípulos? E Jesus disse para os discípulos: vigiem e orem para que não entreis em quê? E o que os discípulos fizeram no Getsemane? Dormiram. Volto a repetir, eu não creio que as coisas são casuais. Deus tem um propósito para nos ensinar. Sabe, queridos, você se lembra que eu disse que nessa notícia havia
um parágrafo, ou havia um relato que dava a impressão que a própria pena profética de Deus havia escrito ali, é esse daqui. Olha o que a cientista diz. Não estamos dizendo que é muito tarde, mas a janela para ações está se fechando rapidamente, alertou Kennedy. O mundo precisa acordar da sua letargia atual. Você sabe o que é letargia? O dicionário diz que letargia é indiferença, sonolência, apatia e sono profundo. Acreditamos que adiantar o relógio pode inspirar mudanças que ajudem nesse processo. Me permitam fazer uma tradução para você entender, talvez você não tenha compreendido qual é a mensagem que Deus estava dando aqui. Não estamos dizendo que seja tarde demais. A mensagem de hoje não tem o objetivo, quando Deus nos concede todos esses sinais, o objetivo não é dizer tarde demais. Mas a porta da graça, a janela para atitudes está se fechando como? Sabe, tem uma coisa que eu me questiono quase todos os dias. Até quando, Senhor? Até quando a porta da graça estará aberta para que eu tome uma decisão? Sabe qual é o grande problema de nós, irmãos, muitas vezes? Nós, adventistas do sétimo dia, fomos acostumados, aprendemos, e não está errado, mas isso tem se tornado quase que uma ameaça para a nossa vida espiritual. A esperar o fechamento da porta da graça apenas quando as 7 últimas pragas caem no planeta Terra. Mas eu quero dizer a você que aquilo que a serva do Senhor menciona quanto a esse fechamento da porta da graça, é para o grupo de pessoas, ela diz assim, que quando a última oração intercessória for feita, quando a última oração, quando a última decisão for tomada, então a intercessão de Jesus no santuário celestial já não será mais uma realidade. Só que isso nos faz pensar no seguinte: será que a porta da graça é um ato arbitrário de Deus? Será que é Deus chegando lá na porta e dizendo, pronto, fechei e agora ninguém mais entra? Vocês acham que é isso? Deus fecharia a porta da graça se ainda houvesse uma pessoa que no seu coração tem o desejo de se arrepender? Vocês acham? Não. Portanto, a porta da graça está atrelada a uma coisa: decisão e escolha. Quando a última pessoa fizer a sua última escolha na sua vida, a porta da graça se fecha. E a pergunta que fica para mim e para você hoje é a seguinte: qual tem sido a tua escolha até aqui? E é isso que vai acelerando o processo da porta da graça se fechar para mim, antes de se fechar para alguns outros. Mas não é que Deus vai dizer para você, pronto, Jefferson, você não entra mais. Não, é que eu endureço o meu coração tanto aos apelos do Espírito Santo, que já não existem mais sermões que façam efeito, que já não existem mais apelos na igreja que fazem efeito, louvores que fazem efeito, e tampouco os trovões do Sinai, como diz a serva do Senhor. Porque o coração vai se encerrando para os apelos do Espírito Santo na nossa vida. E o texto da matéria termina: o mundo, a igreja, precisa acordar da sua atual letargia ou do seu sono, e acreditamos que adiantar o relógio pode inspirar mudanças que ajudem nesse processo. Primeiros Escritos, página 119. Comparem o texto da cientista com esse texto da mensageira do Senhor. Vi que o remanescente não estava preparado para o que está para sobrevir à terra. Estupefação como o quê? É a mesma palavra até que a cientista utilizou. Estupefação, como um sono profundo, parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo na última mensagem. O meu anjo assistente clamou com impressionante solenidade: aprontai-vos, 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 pois a ardente ira do Senhor está para vir. Sua ira está para ser derramada sem mistura de misericórdia, e todavia não estáis prontos. Rasgai o coração e não os vestidos. Uma grande obra deve ser feita por quem? Pelo remanescente. E quem é o remanescente?
Vocês sabem quem são, remanescente. Qual será a tua decisão, meu irmão e minha irmã? Irmãos, a nossa igreja já celebra mais de 170 anos de aniversário aqui no planeta Terra. Se por um lado isso é uma conquista, isso também é uma derrota de certa forma. É sinal de que nós ainda não concluímos a nossa missão. Estamos demorando para o fazer. Já não há mais tempo, ou melhor, já quase não há mais tempo. O Senhor está implorando aos nossos corações para nos envolvermos de verdade com a missão dessa igreja. Eu fico me perguntando quantos acampamentos mais teremos que celebrar aqui na terra. Eu não vejo a hora de me assentar naquela mesa com Abraão, Isaque e Jacó e os meus olhos de uma ponta daquela mesa quilométrica poder enxergar ao meu Senhor e aos meus amigos do outro lado da mesa. Amém? Esse mundo está cada vez mais imundo, mais podre. Eu vejo crianças, irmãos, e me dá dó dessas crianças nascendo nesse mundo, me perdoe a palavra, fétido que nós estamos vivendo. E esse vai ser o nosso tema de amanhã. No limite da imoralidade, o que está acontecendo é quase que impensável. E a igreja estupefata, letárgica. Mas o Senhor está apelando, rasgue o coração. Rasgue o coração. Sabe o que é rasgar o coração? É fazer igual Jacó naquela meia-noite, é fazer igual Jesus. Não pense que Jesus, ele era um Deus todo-poderoso quando ele estava no Getsêmani ali. A serva do Senhor diz que a divindade estava dentro dele, sim. Jesus era divino humano. Mas ela diz que ele não usou o poder divino dele naquele momento. Ele precisava vencer como um ser humano, como eu e você, e aquilo foi muito doloroso para ele. Ele não estava fazendo um teatro quando ele disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Estava doendo, estava causando sofrimento em Jesus. Ele estava chorando ali naquele momento de verdade, não foi um teatro que ele passou. A carne de Jesus recuava, irmãos. E ai de mim e de você se aquela copa, aquela taça que estava tremendo na mão dele, se ela caísse. Se ele dissesse: eu não vou beber. Ai de mim e de você. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí eu tenho certeza que na cabeça de Jesus veio você, veio o teu retrato, a tua imagem. Jesus olhou para você e viu que havia a possibilidade dele te salvar. E ele disse: todavia, mesmo que eu não queira, mesmo que a minha carne diga não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Sabe por quê? Porque ir para o céu sem eles não tem graça. Eu quero que onde eu esteja, eles também estejam comigo. E o último texto que eu leio para você nessa manhã. Você se lembra que nós começamos lendo Lucas capítulo 21, verso 25 e 26. Eu propositalmente interrompi a nossa leitura no verso 26. Mas agora nós vamos até o verso 28. E olha o que o texto nos diz. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Amém? E o verso 28 termina dizendo: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quem quer que essa promessa se cumpra na sua vida, digam glória a Deus bem forte, irmãos. Glória a Deus. Que Deus seja louvado.